Então, na verdade, eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse criança. É diferente da maioria dos cantores que tem um trabalho, uma carreira solidificada com adultos e então, pelo carinho das crianças, eles acabam produzindo algo para o público infantil. No meu caso, eu sempre trabalhei com crianças, né? Antes de gravar os projetos voltados para o público infantil ouvinte, eu trabalhava com crianças surdas. E foi uma coisa muito interessante, uma coisa despretensiosa, mas que acabou acontecendo, das crianças ouvintes entenderem de uma forma muito natural a questão da língua de sinais, a questão dos surdos, e crescerem dessa forma, enxergando o outro apenas como diferente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então, isso tem sido muito legal num mundo com tantas barreiras, com tantas fronteiras, a gente crescer sem muros, né? Então, foi uma estratégia despretensiosa, mas que acabou virando uma marca, né, do nosso trabalho. E foi muito legal. Quando eu estava na igreja, ainda criança, com 10, 11 anos, eu era auxiliar na escola dominical, em salinhas de prezinhos, de criança de 0 a 3 anos. Ah, que gostosinho. Então, meu timbre de voz, ele é mais infantilizado. Eu acho que eu vou ter 50 anos, vou continuar com essa vozinha. Vozinha fina, Pois né? é. E aí, assim, acabou que eu casei, né? Namorei um produtor musical, casei com ele e acabou juntando as duas coisas. Por que não gravar também um projeto para o público infantil ouvinte? E aí foi vindo de uma forma natural. Sim. E eu vi que algumas músicas você tem até que é para o público ouvinte, mas você interpreta em Libras também, né? Então, acho que isso também causa uma união entre as crianças ouvintes e as crianças surdas. E para a criança essa barreira já é menor, né? Do que para um adulto. Sim, com certeza. E a ideia é que o nosso trabalho seja inclusivo, porque eu me tenho como uma pessoa inclusiva, né? Como eu trabalho como se a língua de sinais fosse uma segunda língua para mim, da forma que eu a domino. Eu comecei a aprender... Acho que nem era pra gente falar disso agora, mas já estamos falando. Vamos misturar tudo, gente, porque aqui é uma coisa só. Eu comecei a aprender a língua de sinais com 13 anos. E eu aprendi, eu tive muita facilidade para aprender. Convivi com muitos surdos nessa época e eu vejo isso como um cuidado de Deus na minha vida também. Porque se fosse hoje para aprender do zero idioma, já não seria tão fácil, viu, gente? Tem muita coisa na cabeça. Então, aos 13 anos, a gente é mais cuca fresca, né? Uma esponjinha, a gente quer aprender, tem aquela sede de conhecimento. Então, veio surgindo de uma forma muito natural. E acabou juntando, né? Acredito que Deus, ele faz isso. Ele alarga fronteiras, alarga as nossas tendas. E dessa forma, o nosso trabalho se tornou mais abrangente. Sim. E o que foi que... Como você chegou no Ministério com Surdos? O que te aproximou disso? Então, na verdade, uma vez eu vi uma apresentação de surdos na igreja e eu fiquei apaixonada pela língua de sinais. E eu lembro que no final eu cheguei até eles, olha, vocês cantaram muito bonito! E é engraçado, o sujeito é surdo, aí você chega pra ele, você fala alto, como se você gritando, ele fosse ouvir e fala com a boca bem aberta, parecendo uma retardada falando, né? E aí eu vi que ali a limitação era minha, que eu não conseguia me comunicar com eles. E aquilo eu peguei como um desafio. Eu falei, não, eu preciso, né? Poxa vida, eu preciso aprender essa língua. E começou assim, vamos aprender, vamos aprender. Eu fiz um curso básico em Marília mesmo, e aí eu comecei a me envolver com eles. Fazendo amizade, se tornaram meus amigos, frequentavam casa, a gente ia para todos os lugares juntos. Lembro que chegou uma fase da minha vida que os meus amigos nem me chamavam mais para aniversário, para casamento, porque era a Rebeca e um grupo de surdos atrás, né? Porque o surdo, ele tem essa necessidade de estar junto, né, com quem fale a língua dele. Então, chutando alto, 90% dos pais de surdos falam a língua deles. É algo muito triste, um dado muito triste. Então, eles têm essa necessidade de agrupamento. Por isso que é muito comum, observa aí na sua cidade. Ah, o surdo, todo dia tal, eles estão no shopping tal. Por exemplo, aqui em São Paulo, shopping Tatuapé toda sexta-feira à noite. Shopping Santa Cruz, todo sábado à tarde. Porque eles têm essa necessidade de conversar. Porque, puxa vida, liga a TV, não entende nada. No trabalho, ninguém fala a língua deles. Na escola, a mesma coisa. Então, eles têm a necessidade de conversar. O ser humano tem essa necessidade, né? De se expressar, de conversar. Então, era muito comum os surdos estarem na minha casa. E foi algo muito lindo da maneira que aconteceu, porque minha família também aprendeu a língua de sinais. Ai, que demais! Eu lembro, na época, até meus avós sabiam falar algumas coisas, as minhas tias. Então, os surdos se sentiam muito em casa, junto com a gente. Então, isso ajudou muito na questão do desenvolvimento da língua. Porque, assim como qualquer outro idioma, se você não praticar, é difícil desenvolver, né? Sim. Eu imagino que para eles, né, ter um respaldo de uma família que você consiga conviver. Porque eu tenho uma avó que é deficiente auditiva, também não é surda, tipo, velhinho surdo. Ela ainda tem recurso auditivo.
Isso. Tá. Não, ela não tem recurso auditivo, ela é surda, surda mesmo. E aí a gente passa por isso muitas vezes. E ela perdeu a audição muito nova. Ah, tá. Então ela tinha uns 40 anos. E as pessoas achavam isso. Ai, vamos falar um pouco mais alto. As irmãs dela ainda têm uma dificuldade. Então, se você pega desde criança, imagino que é muito mais fácil esse entrosamento, né? Não, é mais fácil, é mais natural. E essa necessidade, às vezes, deles estarem entre eles, porque é uma cultura diferente. O fato da pessoa não ouvir, o mundo de conceitos dela é formado de uma forma diferente. Então, para qualquer criança, se eu disser assim, o que o cachorro faz? A criança faz au, au. Já repararam os pais? Quando a criança aprende a falar au, au, quer mostrar para o mundo inteiro que a criança sabe fazer au, au. Como que a vaquinha faz? Mu. E o gatinho? Miau. Aí tá, pergunta para a criança surda, o que o cachorro faz? Ela fala que ele balança o rabinho. Olha só. Porque é uma outra característica, Significação, exatamente. Né? Então, assim, não existe o uivar dos ventos, o bater da porta, um barulho até do arroto, né? Um pum. Então, até isso a gente às vezes precisa ensinar para o surdo, porque são coisas que têm sons e o que tem som não faz parte do universo dele, né? Então, é muito, muito interessante. E uma coisa que vale a pena a gente mencionar também, que quando a gente fala surdo, não é um termo ofensivo, tá? Porque quando a gente fala, a gente usa esse termo, a gente está englobando a não audição, mas também a cultura própria que o surdo tem, e também ele é usuário da língua de sinais. Então, surdo é a pessoa que não tem nenhum recurso auditivo. Não adianta colocar um aparelho, não adianta falar mais alto que ele não vai ouvir. Então, a pessoa é surdo mesmo. Já deficiente auditivo é um termo que muitas vezes os surdos não gostam porque ressalta primeiramente aquilo que ele não tem, né? A falta da audição. E quando a gente fala também deficiente, né? Todos nós temos algum tipo de deficiência. Sim. Se não tem física, às vezes tem na questão do emocional, alguns tem na questão do caráter, enfim. Então é um termo que a gente não gosta de usar. Sim. É surdo mesmo. Boa. Acho que é uma boa explicação, né? As pessoas têm medo, às vezes, de falar surdo, achando que tá ferindo. Não, surdo, mudo. E também eles não são mudos, porque mudo é a pessoa que não emite nenhum som. Então o surdo, ele tem potencial de voz, ele muitas vezes não fala porque não aprendeu a falar e não porque não pode falar. E como que ele aprende? Indo na fonoaudióloga, por exemplo, desde cedo. Então, quanto mais cedo, né, o surdo recebe esse tipo de atendimento... Puxa, já fui em Congresso Internacional de Educação que o surdo virou para mim e falou, em que língua você quer falar? Eu falo 5 idiomas. Oi, pode ser inglês mesmo? Isso na língua oral. Ele não falava só na língua de sinais dos 5 países, mas falava verbalmente, falava oralmente 5 idiomas. Então, realmente, a gente vê que nós somos muito limitados, né? E sempre aprender uma nova língua expande o seu conhecimento, demais. Né? Línguas de sinais, então, mais ainda, porque você está aprendendo a se comunicar por outra via que não a oral. Isso... Não, e algo incrível é você poder falar, você levar sons ao mundo do silêncio, né? Você poder quebrar a barreira da comunicação, é algo muito incrível. Que linda essa frase. E no frase. Brasil, a gente tem cerca de 4 milhões de surdos. Olha. Então, é muita gente. Muita gente mesmo. Então, já fica aqui meu apelo, gente. Vai aprender Libras? No meu canal tem vídeos gratuitos da língua de sinais. É uma língua muito intuitiva. É uma língua que tem expressão facial. Então, ajuda a produzir colágeno no rosto. Já vamos juntar um tutorial de beleza. Gente, exatamente. E, poxa vida, você nunca sabe, né, algo... que você vai enfrentar, de repente, um dia no hospital, ou você for socorrer alguém e a pessoa não puder ouvir. Então, isso é muito importante, principalmente para nós cristãos, né? Jesus foi alguém que deixou um exemplo, ele era uma pessoa totalmente inclusiva em tudo. Sim. Não fez exclusão de ninguém, independente de raça, cor, religião, credo. Ele nunca se enfiou a goela abaixo de ninguém. Ele sempre foi aquele que abraçou a todos. Então, é o nosso papel, como cristão, como seguidor de Jesus, a fazer o mesmo. E isso está incluído, né? Sim. Isso se a gente for falar só do surdo. Aí tem a questão do cego, tem a questão das pessoas que são cadeirantes, de ter rampa, de ter banheiro apropriado. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer. Exige um pequeno esforço, mas não é difícil. Com certeza. Algo que vale a pena. Sim. Eu queria falar, porque eu dei uma gugada no seu nome antes de vir aqui para a entrevista, e principalmente no YouTube. Tem muitos vídeos antigos de você. Antigos não direi, mas assim, um pouco mais antigos. Não, gente, antigo. Eu sou uma pessoa antiga. Não, antiga não, vai. Um pouco datados, diria. Eu sou do século passado, gente. De você no programa, no show da Xuxa, no Raul Gil, e indo falar no Jô. Isso, né? O Jô foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. E indo falar sobre línguas de sinais. Como que você chegou nesse ponto, assim, de ir na TV pra... de uma maneira, advogar sobre isso, né? Então, dá visibilidade para esse assunto. Olha, foi de uma forma muito natural também. Eu acredito que Deus, ele conhece a motivação do nosso coração. E minha motivação foi sempre amar os surdos e servi-los.
E quando eu estava no Jô, foi interessante porque eu vim para São Paulo dar um curso. E na turma tinha a mãe de um surdo que trabalhava na época na produção do Jô. E ela comentou que o filho dela era doido para ir até o programa para assistir, mas que ela não tinha quem levasse para interpretar para ele. Ela falou, você podia ir? Eu estendi minha passagem, fiquei mais um dia, e ele foi, ele mais um amigo surdo, e eu interpretei o programa. No meio do programa, o Jô veio falar comigo, no ar, assim, tem uma menina aqui, ele sabia uns 2, 3 sinais e falou, e foi algo muito gostoso, e aí eu tinha, claro, né, já que eu ia no Jô, eu tinha um projeto na minha bolsa, um vídeo meu muito antigo que eu tinha feito com músicas, eu entreguei pro Jô, fiz uma dedicatória, entreguei pro Jô, e aí uma semana depois a produção me ligou, eu até achei que fosse trote, gente. Falei, não é possível, o pessoal da minha cidade viu, né, que eu fui lá, alguém tá passando trote, perguntando se eu gostaria de ser entrevistada, né. Que legal. Aí foi algo muito, muito legal, porque na época era um programa de muita expressão. Acredito que os formadores de opinião, um público diferenciado assiste, né? Um programa que seja mais tarde. E eu lembro que minha vida, assim, mudou radicalmente. Foi uma volta de 360 graus na questão da divulgação do meu trabalho, do meu nome. Então, eu passei a fazer muitos eventos, fazia muitas aberturas de convenções, de congressos, apenas cantando hino nacional, né? E foi algo muito incrível que eu pude falar daquilo que eu fazia e que Deus fazia através de mim também. E em tudo isso a gente vê o quanto o nome de Deus é glorificado, porque nada é pelos nossos próprios méritos, nem pelo próprio esforço, porque essa minha facilidade, eu tenho certeza que foi Deus que me deu. É um dom, a forma que eu aprendi com tanta naturalidade a língua de sinais, né? Sim. E eu amo cantar dessa forma, eu amo falar em sinais, eu amo orar em sinais. E eu digo que é um privilégio, porque quando você está cantando com voz... Puxa, se você tiver resfriado, lascou, né? Se tiver rouco, já era. Se você chorar, então, certeza que você vai desafinar. Em Libras, não, gente. Pode acontecer tudo isso que você tá lá, linda, maravilhosa, fazendo sinais, se debulhando em lágrimas. E a expressão é algo muito incrível, dada por Deus mesmo, né? Então, foi tudo de uma forma muito natural. E depois do Jô, os outros programas... Então, a produtora da Xuxa estava assistindo, e aí Sandy Júnior. E aí foi assim, uma coisa levou a outra. Então, isso já tem, acho que... uns 18 anos atrás, olha, né? Só. Meus 5 minutinhos de fama. E foi incrível. Mas que se estenderam, de uma forma diferente. Era uma época que a internet não era tão intensa, né? Essa questão da internet. Mas foi algo muito lindo, muito incrível. E eu sou muito grata a Deus por esse período também. Sim, que legal. Bom, pra quem não sabe, Rebeca é a esposa de Baruch. Yes. E vocês, como você falou, a partir do seu casamento, imagino que veio essa vontade de gravar infantil também para público ouvinte. E aí eu queria mostrar um VTzinho da música que bateu 1 milhão de streams no seu canal do YouTube, Rebeca Kids. Que é o Todo Mundo Levanta a Mão. Não, Todo Mundo Levanta a Mão bateu 8, tá batendo 8 milhões. 8 milhões, aqui ó, chegou no ponto que foi 8 milhões. 7 milhões e 800, ó gente, agora vai subir. Incrível. Agora vai subir. Eu vi hoje, por isso que eu sei. Por isso você tá muito mais atualizada. Tá Meus vendo? dados são um pouco antigos, é por isso. Gente, vamos soltar o VT? E a composição dele. Olha só. Composição do Baruch, gente. Olha só, um casal talentoso, né? Que desespero! De limpeza, quem é que não gosta? Ficar limpo, quem é que não quer?